Quarta-feira é dia de Capital Sustentável com o nosso notável especialista em sustentabilidade, Carlo Pereira. Hoje a gente vai conversar sobre a COP30, marcada para novembro em Belém. Há pouco mais de 3 meses da Conferência do Clima, a infraestrutura e capacidade de hospedagem na capital paraense estão no centro do debate, com uma repercussão até internacional. Carlo, boa noite para você. Obrigada por estar aqui mais uma vez para falar desse assunto que eu estava te falando. Nós tínhamos, de fato, que conversar sobre isso. A gente já tem notícia de que o presidente da Áustria falou que não vai para a COP30. O que a gente está vendo são preços exorbitantes, vexaminosos, na minha opinião, de hospedagem em Belém durante a COP30. Há, de fato, risco de não ser em Belém, apesar da gente já ter visto o embaixador André Corrêa do Lago dizendo que será lá. Mas existe essa possibilidade? Está realmente em risco? Cris, boa noite. Uma alegria estar aqui. E nesse meio, de falar tanto de tarifaço, clima pesado, fico feliz em vir falar de um tema tão leve quanto hospedagem. Nem tanto, né? Poderia ser, deveria ser, só que não, diante dos preços. Oi, Cris, concordo com você, Assim, é vergonhoso o que está acontecendo, mas respondendo diretamente a tua pergunta, Fica em Belém, não fica em Belém? Se fica tudo em Belém, eu acho que fica tudo, Por tudo eu quero dizer o quê? As negociações das 2 semanas, mais a conferência dos líderes, então, que anteciparam. Isso já foi um truque que usaram ali que eu achei bem interessante, Porque geralmente a reunião dos líderes fica dentro dessas 2 semanas, anteciparam porque é onde tem 30% de todo o fluxo das COPs, para melhorar, Então, o que eu acho? Eu acho que não sai nenhum nem outro. E por 2 motivos simples, Cris? Que eu escuto pouca gente falar, mas eu acho que é interessante a gente trazer, Tem alguns fatores aí, E fora toda a questão que a gente já escuta, acho que eu queria trazer 2 pontos aqui. O primeiro, a gente vê que teve uma inflexão na favorabilidade com relação ao Lula por conta de toda a questão do tarifaço, a questão toda, Então, eu acho muito difícil ele passar essa vergonha, Então, acho que ele vai querer continuar surfando isso. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho, com relação a... A gente sabe que tem uma ameaça já, principalmente os partidos, claro, de direita, com relação à COP, de fazer uma CPI para a COP, Dado que está sendo investido quase 4 bi pelo governo federal ali em Belém, principalmente uma crítica maior com relação a Itaipu, Porque Itaipu, por conta de localização, eu entendo todos os argumentos, mas tem-se uma crítica muito grande com relação a isso. Eu acho que para o governo federal agora virar e falar, olha, vocês tinham razão, não dava para fazer lá, vamos mudar. Depois de ter investido tudo isso, eu acho que é contratar uma crise muito grande. Então, por isso... Há 3 meses do evento, há 3 meses, muito próximo. Com relação assim, a jogar 3 meses, mas jogar alguma parte para Rio, para São Paulo, alguma coisa nesse sentido, eu acho que até daria para fazê-lo, Mas, de novo, acho que principalmente por esses 2 fatores que eu comentei, eu tenho por convicção que não sai de lá. E como você bem comentou, a gente vem o embaixador André Corrêa do Lago, enfim, Ana Tônia, o próprio Lula, falando que não sai de lá. Então, acho que não sai nem uma parte nem outra. Como é que o setor privado está vendo essa situação? Olha, um termo que os jovens gostam de usar bastante, com relação ao setor privado, eu acho que quase deu uma flopada já, eu poderia dizer, E por que isso, Cris? Porque o que acontece? As empresas, elas estão com muita dificuldade de confirmar, As multinacionais com atuação fora do Brasil ou com atuação aqui, principalmente para trazer os seus executivos globais, Porque a gente está falando muito de acomodação e, de fato, isso está sendo muito difícil da gente encontrar, mas, para além disso, a gente tem várias outras questões. Por exemplo, não sei se você chegou a ver o preço de carro blindado em Belém. É outra coisa que, assim, é inacreditável. Dá para comprar o carro, literalmente. Então, enfim, tem vários outros fatores ali que ainda estão sendo definidos e, como a gente falou, está muito em cima. Então, por isso, eu sinto que, sim, que o setor privado está desacelerando. Boa parte dos eventos que acontecem ao longo da COP, os grandes eventos de setor privado, já estão sendo confirmados, já foram confirmados já faz um bom tempo no Rio e em São Paulo. Então, a X-Prize, por exemplo, não necessariamente só para o setor privado, mas que tem a ver com a família real britânica, esse já foi para o Rio. Outros vários exemplos que a gente poderia citar aqui que já foram para Rio e São Paulo.
Mesmo nessa situação toda, diante disso, é possível que a gente tenha bons resultados dessa COP30? Olha, eu entendo que sim, né? Comentei uma vez aqui com você, né, Cris, que eu acho que a gente tem que sempre ter clareza do que esperar de uma COP, né? Porque, assim, toda COP pode ser, né, existem as COPs intermediárias e as principais. Sim. O Brasil vai ser uma COP principal, 10 anos depois de Paris, e pela toda a estrutura das negociações, o que a gente espera do Brasil é que os países tragam, esse é o principal ponto, a gente nunca pode esquecer disso, que os países tragam o que a gente chama de NDC, contribuições nacionalmente determinadas. Seriam o quê? As metas que os países vão se comprometer com relação à redução de emissões, né? E também com relação ao financiamento, etc. Né? Não que isso venha na NDC em si. Então, o que eu acho? Então, vamos separar o que é a COP evento, né? E o que é a COP negociação, tá? Isso a gente tem que separar bem. A COP negociação me parece que está preservada, apesar que o que me assusta nessa questão de acomodação é o Brasil não ter conseguido resolver já, pelo menos isso, a acomodação dos países, dos delegados que vêm para negociar. E daí tamanha reclamação, né? Dá para ter uma COP bastante inclusiva, então, claro, se preocupar com a acomodação também para a sociedade civil, para as empresas. Sim. Também seria interessante, mas no mínimo essa teria que ser garantido, né? Então, agora, no entanto, acho que assim, falar que vai ter um prejuízo com relação à negociação, eu acredito que não, tá? Agora, tem uma questão conjuntural que nos coloca um desafio adicional, que é o quê? Por conta disso, da conjuntura, eu não acho que os países virão com metas muito agressivas. E quando eu digo metas agressivas, assim, agressivas do que eles pretendem trazer, mas não na necessidade do mundo, né? Então, isso com certeza, por isso que eu digo, qual que é a expectativa? Teremos metas super agressivas que vamos resolver a questão da crise climática, teremos compromisso por parte dos países, principalmente desenvolvidos, com relação ao financiamento para resolver a questão da crise climática. A gente não vai ter, não. Isso é um fato, tá? Agora, se a gente vai conseguir andar razoavelmente com relação a esses dois pontos, né? Aí eu não sei, isso que a gente vai ter que ver. Aguardemos até novembro, tomara que as coisas se acalmem até lá, que alguma coisa seja feita para resolver essa questão da hospedagem, né? Que o mundo inteiro fala disso. É isso. Obrigada, Carlo. Até quarta que vem.